Machado de Assis nasceu e viveu no século XIX, mas ele não é um autor do século XIX, porque todas as tendências do final do século foram questionadas na sua obra maravilhosa. Ele faz todo o questionamento da tendência cientificista do final do século. Sem a menor sombra de dúvida, ele não fica só no discurso da literatura realista, mas a literatura de Machado de Assis ela vai transcender a contemporaneidade. A obra de Machado de Assis se divide pelo menos em duas fases, uma romântica e uma realista. O antes já tem uma série de coisas que estarão no romance realista de Machado. Por exemplo, a ironia, a análise psicológica, a figura da mulher um tanto quanto mais forte, mais presente, não mais tão romantizada quanto se via nos romances tradicionais do romantismo. A primeira coisa que eu faço quando eu vou ler Machado é colocar os óculos da ironia, né? Então, primeira coisa. Um exemplo clássico, né, de ironia dele é nessa frase que é bem recorrente de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Se amou durante esses contos de réis é porque nunca amou, na verdade. Quem está narrando a grande obra que inicia o realismo é um homem que já morreu. A ironia se dá pela isenção, não é? Somente pós-morte é que um narrador poderia falar com tamanha isenção sobre a vida. O romance não começa necessariamente quando a narrativa se inicia, mas, por exemplo, pela própria dedicatória. É ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico com saudosas lembranças, olha a ironia dos saudosas, estas memórias póstumas. Ele não dedicou a painho, a maninha, a voinha, dedicou ao verme, numa espécie de, quando eu for falar até de maninha e painho, eu vou ser irônico, eu vou criticá-los dentro da isenção que o realismo precisava naquele momento. Morto já estou, e quando for falar de alguém da vida, falarei com isenção total de sentimentalismo. Os dois personagens científicos de Machado de Assis, que são os personagens Quincas Borba, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o personagem Simão Bacamarte, do Alienista, são loucos. E são eles que são os científicos, são eles que querem reduzir, explicar tudo a partir do cientificismo do século XIX. Então Machado consegue, por meio dessa ironia, né, tão profunda, tão mais densa do que o normal, construir um discurso completamente à parte, completamente inovador. E aí a gente percebe que, na verdade, Machado de Assis era um terrorista literário. Nessa visão de terrorista, o que é que ele faz? Ele incorpora a classe dominante e, de dentro, bum! Ele implode a classe dominante. O livro não é sobre as realizações, é sobre as não realizações de Brás Cubas. Então é uma coisa fantástica, de outro mundo. A construção da narrativa, ela nos chega até hoje. E ela chega com grandes escritores, como por exemplo Clarice Lispector, que vai beber na fonte de Machado de Assis. Ele foi um bom leitor da sua própria vida. Ele era mulato, ele era pobre, ele era favelado, mas ele morreu dentro da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, ele percorreu a nossa sociedade de fora a fora. E ele viu que todos esses elementos não determinaram a sua vida.